dia para você que está aqui no Facebook e no Instagram da Psique. Mais uma vez eu por aqui. Tínhamos combinado o horário das 9 da manhã, entretanto aqui alguns pedidos para que a live fosse ao meio-dia. Então você que está aqui assistindo essa live, depois nos diga, porque é importante essa informação para nós, se o melhor horário para assistirem essa live em direto junto conosco é ao meio-dia ou às 9 da manhã. Muito bem. Na semana passada eu me apresentei e vou fazer isso novamente até que eu seja figura fácil por aqui. Eu sou Priscila da Mata, sou psicóloga e trabalho com aconselhamento parental aqui na Psique, também no atendimento de crianças e adolescentes. E o meu objetivo com essas lives é trazer mais informação sobre o aconselhamento parental aqui no Instagram e Facebook da Psique, para vocês, pais e mães que acompanham o nosso trabalho aí do outro lado. Portanto, como é que essa história do aconselhamento parental aconteceu na minha vida? Por que eu vou dizer isso? Porque a história do aconselhamento parental se cruza com a minha vida em algum momento, e isso é que faz o aconselhamento parental ser tão importante para mim, não só profissionalmente, como pessoalmente. Quando eu terminei psicologia, quando eu terminei o curso de psicologia, então depois de 5 anos de universidade, eu fui para a clínica e fui trabalhar com estimulação cognitiva de idosos, que não tem nada a ver com aquilo que é o foco do meu trabalho hoje. Porém, era um trabalho que eu gostava de fazer, ficava feliz ali com os idosos na clínica que eu trabalhava na altura e era feliz com isso. Mas a demanda do atendimento de crianças começou a ser muito grande nessa clínica e nós não tínhamos mais terapeutas que atendessem as crianças. Portanto, elas começaram a vir para a minha agenda e eu não sabia nada do que fazer. Fui então buscar uma especialização e iniciei a especialização em terapias cognitivo-comportamentais na infância e adolescência para saber então o que fazer com essas crianças, entender o universo das crianças e como que eu poderia agir com aquelas questões que me apareciam em relação a elas. Bem, depois disso, durante a especialização, me vinham sempre questões de a prevenção. Estudei então PHDA, transtorno de desafio de oposição, estresse pós-traumático e todas as questões da saúde mental que também aparecem nas crianças, ansiedade, depressão, crises de ansiedade generalizada, enfim, tudo isso. Crises de pânico, questões com os testes, questões emocionais específicas, questões emocionais generalizadas, enfim. Todo esse mundo que também, esse mundo de transtornos, né, de perturbações que também acontecem com as crianças. A minha pergunta era, e a prevenção? E a prevenção? E a prevenção? E isso não me aparecia da maneira como eu desejava. A partir daí, eu comecei uma busca para entender os fatores de risco em saúde mental na infância. E esses fatores de risco que me chamaram muita atenção, porque eu comecei a fazer estudos casados que vinham os fatores de risco e os trabalhos, as intervenções feitas por terapeutas em protocolos que auxiliavam, então, a prevenção em saúde mental para crianças e adolescentes. E, invariavelmente, estavam lá os pais, que são os o primeiro ambiente social da vida de uma criança. Somos nós, pais. E então comecei a me apaixonar por esse estudo. Tanto que no fim dessa especialização, estava eu a apresentar o trabalho de conclusão da especialização, defendendo a orientação parental, né, o aconselhamento parental, enquanto prevenção em saúde mental para crianças. Porque nós, pais, somos fundamentais na inserção dos nossos filhos para a sociedade, na apresentação de limites e regras, na apresentação e execução de afeto, para que eles sejam, né, se tornem adultos emocionalmente saudáveis, né, e que também vivam emocionalmente saudáveis na infância e a adolescência.
Portanto, como na semana passada eu vos disse que existe sim um curso para pai e mãe, que as crianças realmente não vêm com manual de instrução, mas é possível, a ciência já nos apresenta formas de agir, caminhos para seguir, né? Um caminho de equilíbrio que não está nem na permissividade nem no autoritarismo, e no meio dessa história toda a ciência nos apresenta, né, as ciências psicológicas nos apresentam artigos e estudos, pesquisas com muita clareza de que existe um caminho do meio, e esse caminho pode ainda ser balizado por regras e valores que são familiares, tá bem? Então existem diferenças, mas existe um caminho do meio a ser seguido. Por isso, o meu objetivo é defender a prevenção. O trabalho com os pais, o trabalho de aconselhamento parental é prevenção em saúde mental para as nossas crianças, tá? E onde é que estão os fatores de risco? Na semana que vem, é claro, a gente vai continuando com isso tudo, na semana que vem eu trago quais são os fatores protetores. Hoje, ficamos com os fatores de risco em saúde mental para crianças. E começamos com ela, a punição física. Por que que nós não devemos punir fisicamente os nossos filhos? A punição física, ela leva a traumas, a dores, e ela não ensina uma habilidade. Existe um exemplo no livro da Disciplina Positiva, aquele clássico amarelinho, que é interessante para os pais lerem. Então, se querem uma dica de um bom livro para ler, Disciplina Positiva para Pais, da capa amarela, de Anne Nelson. Esse livro apresenta um exemplo que eu acho fantástico. Temos uma criança de 5 anos a correr no parque de um supermercado. E a gente vai lá, puxa a criança, dá uma palmada bem dada na bunda dela, e amanhã nós podemos deixá-la à vontade no parque do supermercado, certo? Sim ou não? Se a sua resposta é não, se você vai ter que bater outra vez, se você vai ter que gritar outra vez, explicar outra vez, essa estratégia não é eficiente para ensinar. Se não é eficiente para ensinar, ela traz mais malefício do que benefício. Não leva a criança ao aprendizado da habilidade que você deseja que ela aprenda. Portanto, a punição física, além de não ser efetiva, traz traumas, tá? E traz também uma conotação equivocada sobre o amor, né? Quem ama bate, eu bato porque te amo, bato porque estou cuidando de você. Quando a gente faz esse tipo de associação, a gente coloca a nossa criança em perigo. Abuso psicológico. E aí aqui entram as chantagens, as ameaças, as comparações. Por quê? Tudo isso também não ensina nada para a criança. Eu não ensino uma habilidade para uma criança quando eu digo para ela: coma tudo ou eu vou te bater, coma tudo ou vai ficar sem telemóvel, coma tudo ou vai ficar sem passear no fim de semana. Ela vai talvez forçar para comer aquela comida que está no prato, para não ficar sem o benefício. Não porque ela entende a necessidade daquela alimentação, não porque ela está com vontade de comer aquilo. E ela deixa de perceber o próprio corpo para atender o desejo do adulto que quer que ela coma tudo, tá? Gente, é uma live, eu estou trazendo aqui exemplos simples, e vocês sabem que vocês podem procurar a psique quando tiverem necessidade ou quando perceberem alguma dificuldade no exercício da sua parentalidade. Aqui é só para vocês terem uma ideia geral de onde é que vem o aconselhamento parental, tá bem? Então, o abuso psicológico entra aí, nas comparações, nas coisas que a gente diz para as crianças que não são verdade sobre elas, ou quando a gente traz um rótulo genérico e xinga as crianças, chamando elas de burras, de incompetentes, de desorganizadas. Isso não aumenta a organização da criança. Pelo contrário, faz com que ela crie um rótulo. Então, sou desorganizada, eu não preciso mais me mexer nesse sentido. Disciplina relaxada, que é quando a disciplina vem de acordo com o humor dos pais. Então, na nossa casa não se vê TV durante a semana porque isso atrapalha a execução dos TPCs. Exemplo. E aí os pais chegam em casa cansados e dizem: hoje pode ver televisão. Chegam em casa mais dispostos, com mais força
força para brigar e travar ali as guerras do dia a dia com as crianças. Não, hoje não tem televisão, vai fazer os TPCs e depois vai jantar e cama e acabou. Ou seja, a disciplina relaxada, ela varia de acordo com o humor dos pais, que também traz para as crianças pouco benefício. Primeiro, porque ela não ensina. Segundo, porque ela traz confusão para a criança. A criança nunca sabe o que deve ou não fazer. Sempre depende do humor dos pais para saber se precisa tomar uma atitude ou outra. Não tem uma atitude que é correta e uma atitude que é errada. A criança fica confusa com regras e valores. Monitoria negativa, que é quando a gente coloca muita pressão nas crianças. Vamos trazer aqui o exemplo do TPC. E a monitoria negativa, ela também inclui xingamentos, né, a pressão psicológica, ela também apresenta estresse, né, a criança está sempre nervosa. Olha, chega em casa, tem que ir tomar o banho. E aí a criança está lá tomando banho e você chega, olha, assim que terminar o banho, vai fazer não sei o quê. Tem sempre muita pressão, né, essa monitoria negativa. Ela também é conhecida na literatura como supervisão estressante. Existe o pai, a mãe que supervisiona a função daquela criança, o que a criança faz, seu dia a dia, alimentação, escola, mas é tudo com muita pressão, com muita força. Nunca é tranquilo, porque o conjunto de regras está sempre, os pais estão sempre colocando aquelas regras. A criança não tem aprendizado, ela está dependente da pressão, do estresse e da fala desse adulto. Negligência, né? Isso eu acho que para a maioria dos pais preocupados com o desenvolvimento dos seus filhos, a negligência ela é sempre muito clara de trazer prejuízo para as crianças, porque nós simplesmente deixamos rolar. Faça o que você quiser, do jeito que você quiser, desde que você não me incomode. Faça como quiser. Quer ver televisão, vê. Quer ficar no telemóvel, fica. Não quer fazer nada, quer ficar acordado até de madrugada. Ou seja, não há regras, não há controle, não há baliza, né, para que essa criança cresça e compreenda que existe aqui segurança. Né? A baliza não é limitar o comportamento da criança, é apresentar regras para que ela se sinta segura e consiga agir de maneira independente, responsável, autônoma, dentro daqueles limites, daquelas regras de conduta e valores que foram determinados pelos pais. E a punição inconsistente, que também é dependente do humor dos pais. Hoje pode, amanhã não pode. Tem dia que eu bato por este motivo, tem dia que eu deixo para lá, né? A punição inconsistente, ela tá ali muito junto da negligência, mas esses pais da punição inconsistente, de vez em quando eles aparecem enquanto figura de poder e mudam o curso de alguma atividade que está ali a acontecer. Portanto, temos esses fatores de risco para o desenvolvimento de perturbações em saúde mental nas crianças. Punição física, abuso psicológico, disciplina relaxada, monitoria negativa, negligência e punição inconsistente. Na semana que vem, eu espero vocês aqui. Então, temos, claro, essa live fica gravada, vocês podem assisti-la depois quando acharem importante. E estou sempre aqui na Psique para quando vocês precisarem do aconselhamento parental, é só ligar e marcar uma consulta ou então vir fazer o programa completo, como eu expliquei na semana passada, o Reprograma, que é o programa de aconselhamento parental, tem 9 sessões e é direcionado para a saúde emocional das crianças, onde os pais se tornam verdadeiros guias nesse processo, tendo segurança e satisfação em serem pais e mães, em vez de só ficar descabelado e estressado nessa função que também pode ser muito gostosa de executar, muito positiva. Beijo grande para vocês. Na semana que vem, quarta-feira, estou aqui de novo, ao meio-dia, por enquanto, para a gente entender do público se é mais interessante fazer ao meio-dia ou se é mais interessante fazer às 9 da manhã. E vamos conversar então sobre os fatores protetores. Nós não vamos falar só das coisas que estão erradas, vamos também falar das coisas que estão certas e quais são então os fatores protetores da saúde mental das crianças. Um grande abraço, obrigada a você que está aí do outro lado. Beijão, fui!